Olá pessoal, esta é a aula 11B. Nesta aula eu vou falar sobre função de discriminação logística. Então, qual que é a ideia de motivação para o modelo de regressão logística? Então, eu vou falar rapidamente sobre o modelo de regressão logística. Imagina que você tem duas variáveis, uma x contínua e y que assume dois valores, digamos 0 e o 1. E aí você tem os pontos, né, que você observou. Então você tem valores de x e de y, né? Como o y só assume 0 ou 1 e o x pode assumir qualquer valor na reta. Então você tem esses valores observados, né? Para x, os pares aqui, x e y, né? Então cada xzinho desse é uma observação. E aí, se você quisesse ajustar um modelo de regressão linear, você teria uma coisa mais ou menos assim, né? Que não faz sentido porque o y ele só assume valores 0 ou 1, tá? Então, o que a gente faz geralmente no modelo de regressão logística é ajustar uma curva desse tipo aqui, né? Então, a gente assume que a probabilidade de um y assumir 1 é πi e que a probabilidade do y assumir 0 é 1 menos πi. E especificamente no modelo logístico, a gente vai modelar a função logito de πi como um xi beta, tá? Em que o i é o índice dessas observações aqui, tá? Então, i vai de 1 até n, tá? Bem, esse y que assume 1 e 0, ele pode ser a representação de uma variável categórica que assume apenas dois valores, tá? Então, pode ser, por exemplo, se um cliente é bom ou mal pagador, se a observação tá na população 1, na população 2, pode representar o gênero aqui feminino masculino, tá? Enfim, qualquer variável ela pode ser dicotomizada, né? Então, por isso que esse tipo de modelo é bastante usado, tá? Em diversas áreas. De uma forma mais geral, suponha que a gente tenha duas populações amostradas e que em cada elemento amostral a gente observe, então, um vetor xi, que tem dimensão p por 1, que é um vetor de covariáveis, e um yi, que é uma variável resposta que assume 1 ou 0 com probabilidade de yi assumir 1 igual a πi e probabilidade de yi assumir 0 igual a 1 menos πi, tá? E esse πi, claro, tá entre 0 e 1. Então, de forma geral, a gente pode escrever um modelo de regressão logística como log de πi 1 menos πi igual a xi, vetor agora, né, transposto beta, para ir de 1 até n. A gente quer usar esse modelo de regressão logística aqui para discriminar entre os elementos da amostra. Assim, dada uma nova observação, eu quero saber se ela vai ser classificada como na população 1, né, em que y assume 1, ou na população 2, em que y assume 0. Bem, de propriedades do modelo de regressão logística, nós temos que π chapéu sobre 1 menos π chapéu
vai ser exponencial de xi transposto beta chapéu. Então, suponha que por algum método a gente estimou os betas e por isso agora eu tenho beta chapéu. Se eu fizer então exponencial de xi transposto beta chapéu, eu vou ter essa razão aqui, πi chapéu dividido por 1 menos πi chapéu, tá? Só a gente aplicar a exponencial dos dois lados aqui dessa equação e daí a gente precisa ter uma estimativa do beta, né, que foi obtido por algum método, tá? Se a gente desenvolver um pouquinho mais isso daqui, então eu fico com π chapéu igual exponencial de xi transposto beta chapéu, que multiplica esse 1 aqui, menos π chapéu exponencial de xi transposto beta chapéu. E aí a gente pode passar tudo que tem π para o lado esquerdo, né? Então a gente vai ficar, depois de algumas continhas, com π chapéu exponencial de xi transposto beta chapéu dividido por 1 mais exponencial de xi transposto beta chapéu, tá? O que eu fiz aqui foi, então, eu passei esse termo aqui para a esquerda, aí eu isolo o πi, né? E eu vou ficar com o exponencial de xi transposto beta chapéu que estava aqui, e aqui eu vou ficar com 1 menos exponencial de xi transposto beta chapéu, tá? Então, essa daqui seria a minha estimativa do πi, tá? O πi chapéu. Então, se eu quiser 1 menos π chapéu, eu faço 1 menos isso que aparece aqui, né? A gente fica, então, com 1 mais exponencial de xi transposto beta chapéu, tá? Com o beta chapéu, então, uma estimativa, né, do beta que foi obtido, por exemplo, por máxima verossimilhança, tá? Então, reescrevendo aqui, a gente tem que π chapéu é exponencial de xi transposto beta chapéu sobre 1 mais exponencial de xi transposto beta chapéu. E 1 menos π chapéu vai ser 1 dividido por 1 mais exponencial de xi transposto beta chapéu, com beta chapéu o estimador de máxima verossimilhança de beta, tá? Que foi obtido lá, você pode fazer numericamente, então você pode usar, por exemplo, o pacote GLM do R, tá? Ou seja, nós podemos usar o π chapéu para classificar cada elemento amostral I, para I de 1 até N, fazendo da seguinte forma. Então, a nossa regra de classificação aqui seria a seguinte: se o π chapéu for maior do que 0,5, eu classifico a observação I na população 1. Se o π chapéu for menor do que 0,5, eu classifico a observação I na população 2. E se o π chapéu for exatamente igual a 0,5, quer dizer que o YI tem uma probabilidade igual de assumir 1 ou 0, estimada, né? Claro. E aí você pode usar um outro critério, tá? Então, lembrando que o πI a gente usou para modelar a probabilidade de YI assumir 1 e 1 menos πI a probabilidade de Y de assumir 0. Então, voltando um pouquinho, né, a gente olha de novo para essa figura aqui no caso em que eu tenho uma covariável só x, né, a gente vê que parece bem balanceado aqui, né, os valores de y1 e y0, tá? O modelo logístico, ele tem essa limitação. Se você tiver dados muito desbalanceados aqui entre 0 e 1, o modelo logístico não vai ser muito bom, tá? Então, tem outros modelos, tem modelo Probito, tem modelos assimétricos, tá? Mas esse é um ponto de partida, então, se você quiser uma função de discriminação, né, com base em um modelo, então aqui a gente colocou como exemplo esse modelo logístico, né, quando a gente tem um vetor aqui de covariáveis e uma variável resposta
que vai assumir 1 ou 0 e que vai indicar, né, se a observação está na população 1 ou na população 2, tá? E aí a gente fez alguns desenvolvimentos e a gente viu que esse pi chapéu pode ser usado como uma função de discriminação que vem do modelo logístico, tá? Eu não entrei em detalhes aqui de como que a gente estima o beta, mas isso pode ser encontrado em cursos de modelos lineares generalizados, tá? Então aqui a gente vê um exemplo, né, de como que eu posso usar um modelo logístico para discriminar, né, e para classificar as observações, então, na população 1 ou na população 2. E logo a gente vê, então, uma aplicação do modelo logístico para fazer a discriminação, então, das observações, ok? Até mais!